Continuando a nossa sequência de vídeos sobre temporizadores, nesse vídeo eu vou dar mais detalhes sobre o modo de comparação, ou como usar os comparadores de um temporizador. Eu queria começar o vídeo falando sobre um conceito que é importante, sobre os canais de um timer. Um temporizador, a gente viu no vídeo passado, que ele é formado por três elementos principais. Uma referência de tempo, ou seja, um clock, um contador de n bits, que incrementa o seu valor a cada batida do clock, e um comparador. A saída do contador vai para o comparador, é uma das entradas desse comparador. Só que esse valor é comparado com um determinado limiar. Esse limiar vai ficar salvo num registro, e aqui eu vou chamar esse de limiar zero. A comparação desses dois valores resulta num sinal de igualdade, que aqui estou chamando de equal.0. Nada impede que a gente use o valor do temporizador, o valor do contador, para mais de um comparador. A esse conjunto de um registro de limiar mais um comparador, a gente dá o nome de um canal do timer. E eu posso ter N canais. Um timer ele é mais rico quando você tem diversos canais. E a gente vai ver como que a gente usa esses diferentes recursos. Então, a termos de nomenclatura aqui, o canal N de um timer, eu vou representar tudo com a terminação N. Então, é o limiar N, é o sinal de igualdade equal N, e por aí vai. Agora, o canal 0, ele é o importante. Ele é super importante porque o sinal de igualdade é o único capaz de zerar o contador. Vocês devem ter visto no vídeo passado que eu consigo, no modo up, modo de contagem do contador, estabelecer um teto de contagem. Eu consigo limitar o valor de contagem antes do valor máximo. Isso é feito através desse feedback. Esse feedback permite que, quando o valor de TR for igual ao valor do limiar zero, o sinal de igualdade vai valer 1 e eu então vou zerar o timer quando chegar nesse valor. E aí ele continua a contagem a partir de zero. Então, o limiar zero tem um significado especial que é o teto de contagem, no modo up. Os outros canais, eles são usados para várias funções. Assim como o canal zero, eles têm significados genéricos. Então, o sinal de igualdade não é usado apenas para zerar o contador. O sinal de igualdade, ele seta um flip-flop que segura o valor de uma flag, chamada de IFG. IFG é o nome de Interrupt Flag. A gente ainda vai estudar interrupções, mas por enquanto a gente vai usar esse valor como se fosse um valor de um bit. Então, o valor que está salvo no flip-flop, e a gente vai ler esse valor, ler e zerar ele. Então, toda vez que o sinal de igual vale 1, esse flip-flop é setado. Quando o sinal de igualdade vai para 0, esse flip-flop guarda o valor. Então, essa entrada de detecção de flanco, ela é um sinal de set. Ele vai setar o valor do flip-flop toda vez que tiver um flanco de subida. E não vai zerar. Então, o timer nunca zera a flag de IFG. Quem vai zerar essa flag é o processador mais tarde. Então, a gente chama de flag. Eu até desenho aqui uma bandeirinha para a gente detectar que isso aqui vai representar então um evento, e um evento que acontece no tempo, já que eu estou contando um número que tem uma referência de tempo. Então, no final das contas, essa flag ela é um marcador temporal de algum evento que aconteceu no tempo. Esse evento é o timer, TR, chegou no limiar que eu quero. Então, a flag N vai comparar o valor do timer com o limiar N. As flags de operação, elas são super úteis, tá? É um conceito bastante interessante que funciona bem em conjunto com o conceito de canal. Então a gente vai chamar esse conjunto de o registro de limiar mais o comparador mais a flag de um canal, tudo que vai junto aqui é o canal do timer. Então eu posso ter N canais. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa flag, o sistema de comunicação da flag. O nome flag vem da caixa de correio no sistema americano. O carteiro vem, deposita uma carta na sua casa e aí o carteiro ele levanta a bandeirinha dessa caixa de correio. Ele, na hora que colocou, ele faz isso manualmente, tá? Ele pega lá com a mão dele, levanta a bandeirinha para avisar você que uma carta chegou, que você tem correspondência. Para você não precisar ficar toda vez abrindo a caixa e olhar inutilmente, com aquela esperança de
pô, será que tem uma carta para mim? E toda vez não ter, né? Então o correio te avisa, o carteiro vai lá e te avisa, olha, chegou carta nova. Você, assim que vê a bandeira levantada, fala, opa, que beleza, chegou carta para mim, vai lá e pega as cartas. Quando você pega as cartas e vê lá, né, a carta dos seus colegas que moram longe, ou então você pode até ficar triste porque são boletos para pagar, muito mais frequente, né? É esse o caso. Você vai e abaixa a flag. Não é para o carteiro chegar e colocar mais cartas e depois levantar. O abaixar a bandeirinha é uma sinalização para você mesmo saber quando o carteiro chegou e colocou mais cartas. Porque se a bandeirinha estiver levantada e o carteiro colocou mais cartas, ele não vai abaixar e levantar a bandeira. Você não vai perceber que isso aconteceu. A bandeira vai continuar levantada. Então a bandeira levantada é uma sinalização de que um evento aconteceu, ou seja, as cartas foram depositadas. Então esse sistema de comunicação ele é traduzido numa flag, numa IFG, nos sistemas de informática, né, nos sistemas computacionais de microprocessadores. O carteiro é o periférico e o coletor de cartas é o processador. No caso específico dos temporizadores, o timer é o carteiro, ele que vai depositar uma cartinha, vai falar que um evento aconteceu. E o programa do usuário é que tem que responder abaixando a bandeirinha, né, falando que esse evento aconteceu, indicando que o evento aconteceu e que você está pronto para receber novas cartas, que você está pronto para receber novos eventos. Sabendo desse conceito, vamos explorar mais o funcionamento do comparador. Então imagina o comparador, né, o clock está contando, e esse exemplo a gente viu no vídeo passado. O contador, o registro do timer está contando lá de 0 até n, né? 0 até o seu 2 elevado a n, o valor máximo. E aqui eu tenho dois limiares. Eu primeiro setei o limiar em 4, o que fez o sinal de igualdade desse canal ir para 1 durante esse tempo. E depois eu mudei o limiar para 11, o que faz o contador, o sinal de igualdade ir para 1 durante essa janelinha de tempo aqui, em que os dois sinais são iguais. Como o flip-flop ele é sensível ao flanco de subida, o sinal da IFG ele vai para 1 nesse flanco aqui. E a gente tem que pensar que o processador ele é muito mais rápido do que o timer. Ele está sempre amostrando essa flag, ele está olhando para esse valor aqui muito rápido. E aí quando ele detecta que o valor foi para 1, ele instantaneamente trata aquele evento, né? Logo em seguida ele trata o evento e logo abaixa a flag. Então é muito comum você ver, né, esse caso aqui. O sinal de igualdade foi para 1, ele ficou em 1, a flag foi para 1, o processador já tratou o evento, já zerou a flag, e o sinal de igualdade continua em 1, mas a flag não foi para 1 mais. Ela não vai para 1 durante esse tempo. Por quê? Porque esse é um flip-flop que tem o valor de set sensível à borda, sensível a flanco. Então esse valor da IFG só é setado uma vez, no flanco de subida do equal. Beleza, e como é que eu uso isso aqui? Eu gostaria de mostrar para vocês em detalhes como funciona o contador do MSP430. Essa é uma subparte, é metade do temporizador, né? É só a parte de referência de tempo e a parte do contador aqui. E ele tem algumas configurações. Todas elas a gente já viu, algumas a gente vai ver agora, umas novas, né? Quase todas a gente já viu. Então olha só, eu tenho um registro no timer, e aqui é um timer de tipo A. O timer A control, CTL, tá? TACTL. Esse X aqui indica a instância do timer. Então pode ser o timer 0, timer 1, timer 2, eu tenho vários timers. Então para o timer 0 eu tenho um contador. Então TA0CTL é o registro de configuração desse contador. Nesse registro de configuração eu tenho algumas entradas, como por exemplo o source select, o TA source select, uma entrada chamada input divider, a gente já vai ver o funcionamento dela, para que ela serve. Uma entrada chamada modo de contagem, MC, e uma entrada de clear, né, o CLR, uma entrada de interrupt enable, a gente vai ver só depois, e um valor aqui de uma IFG, uma flag.
O source select, TA source select, é o seletor desse multiplexador aqui da nossa referência de tempo. Eu tenho a escolha do AClock, do SMClock e de dois clocks externos que podem vir de pinos fora do microcontrolador. O clock que é selecionado, ele pode ser dividido por valores fixos de 1 até 8 e, posteriormente, divididos ainda mais de 1 até 8 em passos de 1 em 1. Então aqui eu ando em potências de 2, né, nesse input divider aqui, e no input divider extended, né, esse x é de extended, eu consigo dividir por valores ainda mais. Então o máximo que eu consigo dividir é 8 vezes 8, né, um valor bem maior que 8. É 64 no caso, né. Então esse é o clock do timer. O clock do timer então gera o flanco de subida para o timer, o TAR, contar. Se eu quiser, eu posso, por software, zerar o timer, através do sinal clear, que está aqui embaixo. O clear, então, faz com que o valor de TAR vá para zero e comece a contagem em zero. Eu tenho uma saída que é chamada de Ripple Counter. É um sinal que detecta overflow. Quando há a transição para o zero, esse sinal aqui vai setar a flag do TAIFG. Um processo muito semelhante ao que a gente viu lá nos comparadores, só que aqui é específico do contador. Eu tenho uma entrada chamada modo de contagem, é o que permite selecionar um daqueles 4 modos. O modo stop, o modo up, o modo up-down e o contínuo. Esse cara aqui recebe o sinal de igualdade do canal 0, que é justamente para detectar aquela transição do modo up-down para quando ele chega no máximo ele começa a decrementar, né? Esse sinal de igualdade também é redirecionado para o clear, ele pode zerar o timer ao mesmo tempo que o usuário pode também zerar esse timer manualmente. Vamos ver um exemplo aqui de um caso em que eu quero configurar esse contador para usar o AClock como fonte de entrada, não quero dividir por nenhum valor, o AClock para mim serve, quero começar a contagem a partir do zero, então vou setar o clear e vou selecionar um modo de contagem aqui como modo up. Para fazer isso, então, eu vou escrever a seguinte linha de código. O TA0 control, então o registro de configuração TA0CTL, para configurar a instância 0 desse timer, vai receber o valor TA_source_select, então no campo TA_source_select eu vou selecionar o valor de AClock. O modo de contagem, eu quero o modo up, então eu boto 2 underlines modo up, aqui eu tenho 2 underlines também, e eu quero setar o TA_clear, para zerar esse contador e começar a contagem a partir de zero. Quando eu seto o TA_clear, eu não preciso zerar ele depois. Isso é feito automaticamente no timer. Então isso é uma maneira bem prática de começar a contagem de zero. E agora, se eu quiser observar a flag de overflow para poder realizar alguma ação, para saber quando que esse timer contou até o final. Então eu vou ficar observando esse valor aqui, ó, que é um dos campos desse registro. É esse campo aqui. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou filtrar apenas esse bit. Vamos ver como é que faz isso. Então eu vou criar uma trava de execução da mesma forma que a gente fazia lá em GPIO para observar os pinos. Eu faço um enquanto while o valor de TAIFG dentro do registro TA0CTL, então eu uso um E comercial aqui para fazer um filtro de bit, né, um bit test. Enquanto esse valor for zero, ou seja, eu vou inverter esse valor lógico aqui para a condição dentro dos parênteses ser verdadeira quando o valor de TAIFG for zero. Então, se esse cara aqui for zero, esse valor invertido vai resultar no valor 1, que é verdadeiro. Então, aqui eu vou ter uma condição que é verdadeira enquanto o valor for zero. Termino com ponto e vírgula justamente para fazer a minha trava de execução, né, para não ter nenhum código dentro desse while. Nenhuma linha de código dentro desse while. Então fico travado aqui nesse while infinitamente, né? Fico travado aqui até que a TAIFG vá para 1. Quando essa flag for para 1, eu vou sair dessa trava de execução e executar a próxima linha. A próxima linha, então, eu tenho que reagir a esse evento, zerando a flag e realizando alguma ação. Então eu vou pegar o valor dentro do registro TA0CTL, eu vou limpar a flag TAIFG. Então esses são dois exemplos bem clássicos que a gente vai usar bastante quando a gente for configurar contadores aqui.
Falando sobre as instâncias, o nosso microcontrolador tem 4 instâncias de timers. Tem 3 do timer de tipo A, o TA0, o TA1, o TA2, e tem uma instância do tipo B, o TB0. A gente vai ver as diferenças deles daqui a, sem ser a próxima aula, na outra. O timer de tipo A, esse TA0 aqui, tem o número de comparadores de cada uma dessas instâncias é diferente, tá? Então o timer A0 tem 5 comparadores, enquanto o timer A1 tem 3 comparadores e o timer A2 também tem 3 comparadores. Cada um desses timers tem um contador. Então, por exemplo, o TA0 tem um registro de contagem, o TA0R, e tem 5 comparadores, do CCR0 até o CCR4. Então a gente vai chamar aqueles limiares que eu chamei até agora, né, os comparadores, de CCR. Então é Capture and Compare Register. A parte de captura, o capture, a gente ainda não vai ver agora, a gente vai ver na próxima aula. Mas por enquanto esse é o registrador de comparação, Compare Register. Então eu vou ter lá o CCR0, CCR1, CCR2 até o CCR4. Então todo timer tem um contador e n comparadores. A instância 1, TA1, tem o TA1R e o TA1 CCR0, TA1 CCR1 e TA1 CCR2, porque são 3 comparadores. O TA2, mesma coisa, e o timer B tem 7 comparadores. Então ele tem desde o TB0 CCR0 até o TB0 CCR6, o que dá para a gente uma grande gama de possibilidades para gerar vários sinais sincronizados com o mesmo temporizador. Ok, sabendo disso, eu queria denotar aqui a seguinte nomenclatura com vocês. Eu vou sempre escrever TAX CCRY, onde x é o número da instância, ou seja, representa todo o bloco de um temporizador mais comparadores, e o y representa um desses comparadores, certo? Um dos comparadores dentro do timer, dentro de uma instância do timer. Então vamos ver como é que a gente usa isso nos diferentes modos de contagem. Dentro do timer, para os canais de comparação, cada canal de comparação tem um registro de configuração. E eu queria que vocês notassem aqui a diferença no nome desses dois registros. A gente já conhece o registro de configuração do contador, que é o TAX-CTL. Então esse registro de controle aqui tem o Source Select, tem o Input Divider, o modo de contagem, o Clear e a IFG. Essas partes que a gente ainda não viu, que a gente vai ver mais tarde, eu deixei mais escurinho aqui para não influenciar tanto. Aqui em cima eu mostrei o número do bit, né? Então eu tenho desde o bit 0 até o bit 15. E cada comparador, cada canal de comparação dentro de um timer tem o seu registro de configuração. Tem vários valores aqui que a gente vai ver na próxima aula, que por enquanto não interessam. O que a gente só está interessado hoje é esse CCIFG, que é aquela flag que vai para 1 quando o comparador detecta, né, uma igualdade entre o registro de contagem do timer, o TR, e o valor do limiar que a gente configura no CCR. Então olha só, quando eu tenho aquele mesmo gráfico, né, um modo de contagem up do meu contador, eu posso setar o teto de contagem com o CCR0, ele é o contador especial. Eu sei que ele representa o teto de contagem, então ele é o que vai me determinar o período de repetição. Então CCR0 ele pode ser visto como um sinônimo de período de repetição. É claro que o tempo, de fato, eu tenho que multiplicar o valor de CCR0 por o valor de CCR0 mais 1, né, por o período do clock. Os valores dos demais comparadores dentro de uma mesma instância do timer são valores que você pode usar para detectar transições internas dentro dessa curva. Tá? E você pode responder esses eventos internos. Por exemplo, eu posso usar isso para criar uma forma de onda absolutamente arbitrária. Se eu quiser fazer uma forma de onda desse tipo aqui, ó, eu posso. Basta colocar eventos específicos, né, em cada uma dessas bolinhas aqui. Para detectar então cada uma dessas transições, eu vou usar uma trava de execução. Por exemplo, para detectar a transição pelo teto de contagem, né, o CCR0, eu vou colocar uma trava de execução while o not TA0 CCTL0, perceba agora o duplo C,
CC é do sinal do registro de configuração do canal. E o número 0 aqui é o canal 0 dentro do timer A0. E aí eu vou filtrar apenas a flag CC e FG, que é essa flag aqui que eu quero detectar quando que houve igualdade nos comparadores. Se eu quiser detectar o do canal 1, então eu faço uma trava de execução while TA0, CCTL1 e CC e FG. E do canal 2, mesma coisa. Então, esse trava de execução, ela detecta a transição dessa bolinha verde aqui, enquanto que o segundo detecta a transição dessa bolinha amarela aqui e o primeiro da bolinha laranja. Nesse modo up, eu queria mostrar para vocês qual que é a equivalência, né, entre o valor do comparador interno, que não é o teto de contagem, com o evento da flag, da IFG, que a gente vai detectar com o processador. Então, o CCR0, já falei, é o teto de contagem. Ele permite, então, estabelecer o período de repetição. O CCR1, o CCRN, né, qualquer comparador que não seja o zero, pode ser usado para detectar um evento intermediário. Se eu aumento o valor de CCR1, olha só, o valor do evento ele anda para frente. Então, eu aumento a fase desse sinal, né, o evento vai acontecer mais tardiamente. E se eu abaixo o valor de CCR1, então eu diminuo, eu avanço, né, o tempo que acontece a IFG. Então existe um mapeamento entre o valor de CCR e o momento no tempo que acontece o evento da flag. Para o modo up, esse evento ele é basicamente diretamente proporcional. Se eu aumento o CCR, o evento acontece mais tarde. Se eu diminuo o CCR, o evento acontece mais cedo. Agora, no modo up-down, é mais curioso, porque no modo up-down, se eu incrementar o valor de CCR1, os eventos produzidos pela comparação, né, do CCR1 com o contador, o registro do timer aqui, eles vão se aproximar. Então, observe agora. Se eu incremento o valor de CCR1, então os valores dos eventos das flags se aproximaram da metade do período, né, do centro do período. E se eu diminuir, esses valores se afastam. Né? Então, é uma mudança de fase um pouco mais complexa que a anterior. Esse modo ele é muito interessante se você quiser gerar sinais que são simétricos em relação à metade do período. Então, é para isso que serve o modo up-down. A gente vai ver casos de uso nos exercícios e também nos próximos vídeos. E é isso, gente. Eu vou botar então alguns exercícios na nossa aula síncrona para a gente praticar o uso do comparador e dos comparadores e do contador. Até loguinho!